Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 12 de março de 2025, a lição de hoje, a lição 11, ela tem como título A Parábola do Dono da Vinha. E a lição de hoje, ela está baseada ali em Mateus capítulo 21, dos versículos 33 até 39, e também como referência está lá em Isaías capítulo 5, versículo 4. E aqui Jesus ele conta uma parábola quando ele estava assim no templo de Jerusalém, diante de sumo sacerdote, de fariseus, né, escribas, e ele conta essa parábola para dar uma mensagem moral para eles, né? E ele conta que havia um dono de uma vinha que ele se ausentou do país, né? Ou seja, saiu do seu país e deixou a sua vinha a cargo de lavradores que arrendaram aquelas terras dele. E quando o dono chegou a época da colheita, dele obter a parte que lhe cabia, ele mandou seus servos para fazer essa colheita. Porém, eles foram mal recebidos por esses lavradores, que maltrataram e mataram eles. E finalmente o dono da vinha, né, envia o seu próprio filho, aliás, único filho, que também acabou sendo morto, né? Essa parábola aqui de Mateus capítulo 21, Jesus desenvolveu ela e falou lá no templo, baseado ali em Isaías no capítulo 5, que lança bastante luz sobre quem é esse dono da vinha e quem são esses lavradores maus, né? E nessa parábola do dono da vinha, veja que ao lermos Mateus capítulo 21, versículos 33 até 39, o dono da vinha se preocupou assim, com bastante detalhes para que a produção, né, da sua vinha fosse realmente boa, né? Que não se perdesse nada da produção. E tanto é que ele se preocupou em cercar com sebe, construiu assim um lagar para esta vinha e edificou também uma torre. Isto são como instruções, né, como se fossem para proclamar as boas novas, todo esse cuidado desse dono da vinha, que é Deus. Porém, os lavradores que arrendaram a vinha, eles eram maus, né? Que aqui está uma referência a fariseus, escribas, mestres do templo, sumos sacerdotes, que esses lavradores, a intenção deles realmente era dificultar a vida desse dono da vinha por um grande conflito, né? E como os fariseus, escribas e sumos sacerdotes sempre procuraram perseguir a Jesus. E o dono da vinha, por último, ele envia o seu próprio filho para que ele pudesse proclamar realmente e haver uma produção melhor dessa vinha, né? Com um desenvolvimento melhor. Porém, ele acabou sendo morto por esses lavradores maus. E aqui representa o Filho de Deus, Jesus, né?
E o que mais... Aí você fica pensando, né? Porque nós somos acostumados a questionar a Deus. Vejam que Jesus contou essa parábola para dar uma lição moral naquelas pessoas que estavam no templo. E aí você pensa, o que mais Deus poderia ter feito, né? Ele deu o seu único filho unigênito por todas a humanidade e para salvar justamente o povo judeu, que acabou realmente não aceitando realmente a salvação. Não quiseram, rejeitaram esse Messias e acabaram matando ele. E esse conflito cósmico ele não poderia ter sido resolvido prematuramente, né, pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. E foi isso justamente que Jesus veio mostrar o verdadeiro caráter de Deus, que foi manchado através de Satanás. Deus não poderia ter feito mais nada em favor do seu povo, porque quem ele enviava era morto, né? Ele enviou inicialmente aqueles servos, né, que representa os profetas que vieram pregar o evangelho primeiramente, como foi o caso de João Batista, que foi degolado, Estevão foi apedrejado, Eliseu, Elias e tantos outros que foram realmente maltratados, que vieram realmente dar boas novas e uma esperança para esse mundo, né? E acabaram sendo muito maltratados. E a parábola de Mateus capítulo 21, versículos 33 e 39 é encontrada também nos demais evangelhos sinóticos, né? Como Marcos capítulo 12 e também Lucas capítulo 20. E todos eles foram baseados em Isaías no capítulo 5, onde Isaías 5 lança luz sobre o caráter e as ações de que o dono da vinha realiza. Tá? E Jesus começa a parábola dizendo que um homem plantou uma vinha, e naquela época a vinha em Jerusalém, ela tinha um retorno assim, muito grande economicamente, né? E, porém necessitava de muitos cuidados de muitas pessoas para trabalhar. Era algo assim, precioso aos olhos de todas as pessoas e de todos os empresários naquela época. E Jesus contou essa parábola dentro do templo, associando a citação do Antigo Testamento, que está em Isaías capítulo 5, versículos 1 a 2. E o mestre deu detalhes assim desta vinha, que o dono plantou e teve os cuidados de cercar, né, de colocar uma sebe em volta, ou seja, uma proteção, uma segurança, né, para que realmente esta vinha produzisse com qualidade, né? Ou seja, era Deus colocando à sua disposição para proteger aqueles que o aceitassem e acabaram rejeitando Jesus. Então assim aquela vinha estava assim tudo bem, perfeitamente organizada. Aí ele também construiu um lagar, né, que é onde pisava as uvas, e ele edificou também uma torre, né? E o dono da vinha resolveu se ausentar desse país, no caso Deus, né, porque ele deixou seu filho amado, deixou os pregadores aí, e ele arrendou para uns lavradores, que fala lá em Mateus 21, 33. E quando chegou a época da colheita, o tempo assim correto, né, enviou os seus servos escolhidos até os lavradores para receber a produção dos frutos que lhe era devido e direito. Esses lavradores maus, ao observarem a chegada dos servos do dono da vinha, os agarraram, espancaram e a um mataram e outro apedrejaram, né? Que no caso foi Estevão, né, que foi apedrejado, como por exemplo, né? E tantos assim que morreram em prol do evangelho. E ainda enviou outros servos em maior número e os trataram da mesma forma, né, que foi também os discípulos, que Pedro, Paulo, André, e
Lucas, e todos eles foram realmente maltratados posterior, que Deus realmente deu a eles a incumbência de espalhar o Evangelho, que está lá em Mateus capítulo 21, versículos 35 e 36. E por último, o dono da vinha, que também fez o esforço, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: aí está o meu filho, eles respeitarão. Nada disso aconteceu. Os lavradores, vendo o filho do dono, foram lá, mataram, surraram ele e crucificaram. E agarrando ele assim para fora da vinha e o mataram. Está lá em Mateus 21, 39. Bom, Jesus contou esta parábola diante de fariseus e escribas para entenderem o que havia acontecido, onde o proprietário da vinha é Deus. Esta história remete a um resumo da redenção, nos permitindo ter assim, um vislumbre nos aspectos da criação, queda, juízo e redenção. A vinha representa o seu reino que ele mesmo plantou. Deus criou todas as coisas, e o primeiro reflexo da parábola é que há um Criador e tudo que existe foi feito por ele. E vejam os cuidados do dono da vinha: plantou a vinha, a cercou e a sebe e sua proteção, dando segurança, né? A cerca é uma alusão da separação que houve ali entre judeus e gentios, inicialmente, que depois foi retirada a cerca por Jesus, estendendo a salvação para as demais pessoas, os gentios e todas as nações que acabaram chegando até nós. Ou seja, todos os povos e nações. O arrendamento, em termos assim jurídico, é simples, né? Onde o dono cede por um período de tempo para outros com prazo de produtividade. E assim nós somos peregrinos desse mundo. Tem um dono que chama-se Deus, e estamos aqui por bondade e generosidade e amor dele, mas nós temos que trabalhar e proclamar as boas novas, produzir realmente pessoas para o reino dos céus. Mas não foi isso, não é só isso, né? Porque ele deu essa oportunidade de nós estarmos aqui, mas nós seremos cobrados, prestaremos conta para o dono da vinha, que é Deus. Vejam, na parábola, os primeiros servos enviados são os profetas que foram fazer trabalhos por 2 vezes para recolher a produção, e os lavradores o espancaram e mataram, como conta lá Isaías 5, versículo 1 a 2, que também era um profeta e que ele já havia profetizado que aconteceria no futuro. E a parábola atinge o ponto crucial de Mateus 21, 37, quando o dono da vinha, Deus, envia o seu próprio filho, e o agarrando lançaram para fora da vinha e o mataram. Agora me responda, o que mais Deus poderia ter feito? A Bíblia nos diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu único Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores, nós é que erramos. Ele não podia fazer algo mais do que isso. Aqui está o propósito do Filho de Deus, é de salvar a todos, uma amostra do amor imenso realmente do dono da vinha, que é Deus. Isso pela rejeição que Cristo teve, nos mostra que o conflito cósmico não poderia ser resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiramente uma demonstração pública do caráter de Deus, que é amor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quando você aceita verdadeiramente, observando os estatutos e mandamentos do dono do mundo, criador do universo, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, uma pessoa assim que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, sabe ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar. E quando você aceita sinceramente, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais.
Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro, que é Jesus. E terá uma grande realmente oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.